Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no começo, agora e sempre. Amém. A doutrina da perseverança dos santos abre as portas para a libertinagem? Muitos inimigos da fé bíblica acusam os cristãos reformados por defender com unhas e dentes esta doutrina santa, os criticando de que essa doutrina abre as portas da igreja para o cristão viverem como bem quiserem suas vidas. Eles alegam: a doutrina da perseverança ensina que o crente em Jesus, ele nunca cai da graça, pois sua salvação é sustentada pelo Senhor, e uma vez que foram salvos, eles não se perderão jamais. Não importando o que eles venham fazer, no final, ele será salvo, guardando os preceitos do Senhor ou não. Então os opositores desta santa doutrina, os chamados arminianos, seguindo o raciocínio lógico, separando para si alguns versículos bíblicos fora do seu contexto, atribuem erro aos calvinistas por sustentarem esta santa doutrina. Mas será que é isto mesmo? De fato, não negamos que quando os apóstolos perseveraram no ensino da justificação somente pela fé e a salvação garantida até o fim pelo Senhor, assim ensinando à igreja a doutrina da perseverança dos santos, surgiu no meio do povo de Deus muitos falsos mestres, e a igreja começou a ser atacada pelos ensinos heréticos e diabólicos destes homens. Então, os inimigos desta doutrina paulina, joanina, desta doutrina apostólica, estão certos? Essa doutrina realmente abre as portas para a libertinagem no meio do povo cristão? A resposta é: claro que não. Como já dizia o pregador Charles Spurgeon, defendendo a perseverança na salvação dos eleitos, ele diz: eu sei que muitos homens que abraçaram a doutrina da eleição se tornaram antinomianos. Estes homens provavelmente encontrando outras desculpas para suas más obras, se não tivesse se abrigado à sombra dessa doutrina. Spurgeon continua: o sol irá amadurecer as ervas daninhas, tanto como as plantas frutíferas, mas isso não é culpa do sol, mas da sua própria natureza. Aqui Spurgeon mostra que os tais homens que usam essa doutrina santa, que é a perseverança dos santos, como um escudo ou uma justificativa para viver uma vida ímpia, esses homens apenas revelam a sua verdadeira face. E isso é o que São Judas também nos descreve em sua carta, combatendo os falsos mestres que estavam ensinando à igreja suas doutrinas diabólicas, alegando que o homem pode viver como bem quer, pois ele é salvo somente pela fé. Judas chamam eles de libertinos, pois querem viver em toda sorte de impiedade, crendo que eles não precisavam fazer nada, mas apenas crer em Jesus. O apóstolo Judas faz várias analogias dos casos desses falsos mestres, comparando-os com vários personagens e eventos, os quais receberam um severo e justo juízo de Deus. Ele afirma: assim como surgiu falsos mestres no Antigo Testamento, era mister brotar os joios no meio do trigo de Deus. Em uma dessas citações, o apóstolo Judas diz a respeito desses homens: são como ondas bravas do mar, atirando para o ar as espumas das suas ações vergonhosas. São astros errantes para os quais está reservada as sombrias escuridão para sempre. Judas, capítulo 1, versos 13. Recomendo a leitura da carta completa para maior entendimento. Então, Judas mostra para a igreja que esses mestres, na verdade, nunca foram salvos, pois eles falam daquilo que desconhecem. Pois, se de fato eles tivessem tido uma revelação de Deus e de sua santidade, jamais defenderia tal absurdo. Esse ensinamento só pode vir de um homem que nunca foi regenerado e desconhecia totalmente Deus e seu Evangelho. Mas o que queremos afirmar é que a perseverança dos santos não leva o cristão para uma vida infrutífera, mas antes ao temor do Senhor e à sua glória. Vejamos que eles são, e assim, consequentemente, a sua perseverança até o fim na fé e a vida santa,
estão tão ligados de tal modo que é impossível pensar em divisão entre um eleito e a santidade. Paulo nos mostra claramente isto quando ele trata da nossa predestinação em Efésios capítulo 1. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, verso 4. O apóstolo nos mostra que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, portanto, há uma eleição. E essa eleição não foi por critério de boas obras prevista nossa, ou até mesmo por fé da nossa parte, pois a fé também é um dom que Deus nos concede. Paulo nos mostra o critério da nossa salvação. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então o apóstolo nos remete que foi pela sua boa vontade, pela sua determinação misericordiosa, ao critério da nossa eleição. E o Senhor nos escolheu e garante a nossa salvação até o fim, não para que hoje vivamos de qualquer maneira, mas Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Portanto, esses versos não deixam margem para um verdadeiro eleito viver uma vida de impiedade, mas os tais que assim vivem devem se examinar perante a luz das Escrituras e questionar se ele de fato é um eleito ou não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Tessalônica, ele reconhece que a eleição daqueles irmãos realmente era algo de Deus, por causa de sua postura, desde quando eles receberam o Evangelho de Cristo e resolveram viver aquele Evangelho de tal maneira que era notório por todos a sua conduta reta diante de Deus e dos homens. Só quero deixar claro que um cristão está sujeito a erros, até a cair em certos pecados, pois a santificação só será completada nos céus, quando reinaremos com Cristo eternamente. Então, a doutrina da perseverança dos santos, ela não dá margem para os libertinos, e assim como São Judas clamou dizendo que os tais que assim vivem são ímpios e nunca conheceram o Senhor, Jesus assim também proclamamos os que defendem uma vida cheia de pecaminosidade e achando que é um eleito. Na verdade, essa pessoa que usa a graça de Deus para viver toda sorte de impiedade, este tal não é dele. A perseverança dos santos é uma doutrina apostólica que foi proclamada pela Igreja ao longo dos séculos. Homens de Deus como Agostinho de Hipona, Lutero, João Calvino e entre outros não cessaram de anunciar para seus ouvintes esta verdade bíblica. Hoje, nós também não devemos nos calar por causa de uma minoria, mas sim anunciar aquilo que recebemos de herança dos apóstolos, a santa doutrina da perseverança dos santos. Quero terminar citando algumas palavras de grandes homens de Deus que ao longo da história da Igreja acreditaram e pregaram esta doutrina. Clemente de Roma, no ano 69 d.C., cita algumas frases sobre a perseverança dos santos. Ele diz: é a vontade de Deus que todos a quem Ele ama deveriam participar do arrependimento e então não perecer com o incrédulo e impenitente. Ele estabeleceu isso por sua poderosa vontade, mas se qualquer daqueles a quem Deus quer que participem da graça do arrependimento deveriam depois perecer, onde está a sua soberana vontade? E como isto é resolvido, estabelecido por tal verdade? Agostinho, no ano 370 d.C., afirma a respeito da perseverança do justo: destes crentes nenhum perece, porque eles foram todos eleitos. E eles foram eleitos porque eles foram chamados de acordo com o propósito, porém não seu próprio, mas de Deus. A obediência, então, é um dom de Deus. Isto, na verdade, nós não somos capazes de negar, que a perseverança no bem, progredindo até o fim, é também um grande dom de Deus. E para concluir sobre a perseverança dos santos, Anselmo diz: se você morreu em incredulidade, então Cristo não morreu por você. Amém. Glória ao Pai, ao Filho